O texto se encontra na primeira carta que escreveu o apóstolo Pedro. Primeira carta de Pedro. No capítulo 1. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 25. A leitura é um tanto extensa, mas nós vamos ler todos os versículos, porque fará muito bem para nós essa leitura, amém? Vocês podem acompanhar ou pela Bíblia ou pelo texto que está projetado aí. Diz assim a santa, bendita, doce, gloriosa palavra do Senhor. Primeira epístola que escreveu o apóstolo Pedro, capítulo 1, versículos 1 em diante. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Graça e paz lhes sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Nisto vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam, e apesar de não verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias. Procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos. A eles foi revelado que estavam ministrando, não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregaram o Evangelho,
pelo Espírito Santo enviado do céu, coisas que até os anjos anseiam observar. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação, sejam sóbrios, coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito: sejam santos como eu, porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com todo temor durante a jornada terrena de vocês, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Agora que vocês purificaram as suas vidas pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo coração, pois vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória é como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta é a palavra que lhes foi anunciada. Amém? Oremos. Deus, a Tua palavra é linda e maravilhosa, Pai. A Tua palavra é viva e eficaz. A Tua palavra fala nos nossos corações, Pai. A Tua palavra nos dá entendimento, e por esse entendimento nós vamos vivendo. A Tua palavra nos dá vontade de te obedecer, Pai, porque nós vemos quantas recompensas há em se obedecer à Sua palavra, Pai. Portanto, Senhor, muito obrigado por ter nos escolhido. Não sabemos por que Tu nos escolheu, mas nos escolheu. E agora que estamos vivendo este mundo, Pai, precisamos saber como nos portarmos nesse mundo. Precisamos saber que nós somos Tua geração eleita, os Teus servos escolhidos, para podermos ir, darmos frutos, Senhor, frutos que permaneçam, frutos que venham mostrar que nós somos diferentes, Pai. É isso que Tu deseja para nós, e se assim é isso que nós queremos para as nossas vidas, Pai. Nos ajuda, porque para tudo isso precisamos da Tua força, da Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Queridos, quando eu leio a carta, ou melhor, as cartas que o apóstolo Pedro escreveu, eu fico maravilhado com a riqueza do estilo literário desse homem chamado Pedro. Vocês sabem quem foi Pedro? Pedro foi um dos discípulos de Jesus, e o que ele era? Um pescador. Gente, geralmente pescador, não são todos, mas é muito difícil haver aquele pescador que seja um grande letrado, uma pessoa que escreva bem, porque a vida de um pescador é no meio do mar. A vida do pescador é lá na voragem das águas do mar. Ele entende tudo de peixe, ele entende tudo de pescaria, ele sabe tudo sobre o mar, sobre as condições do tempo. Mas, geralmente
geralmente não são grandes escritores, e quando eu vejo o apóstolo Pedro escrevendo dessa forma que ele escreve, com essa riqueza literária, com essa beleza de texto, eu fico maravilhado. Eu fico pensando, olha só o que faz o Espírito Santo na vida de uma pessoa, porque na verdade, apesar de ser o apóstolo Pedro escrever nessa carta, na verdade ele está sendo inspirado pelo Espírito Santo. E essa é a prova de que a Bíblia não é um livro qualquer. Essa é a prova que os textos, as cartas, os livros que estão na Bíblia, eles têm um quê de sobrenatural, eles têm um quê de uma inspiração que não é de um homem qualquer, mas é uma inspiração de Deus. Pedro, o apóstolo inspirado por Deus, ele escreve essa carta para os crentes que estavam localizados em algumas regiões como Ponto, Galácia, Capadócia, províncias da Ásia e na Bitínia. Nomes estranhos, nomes diferentes, nomes curiosos, mas isso não vem ao caso. O importante é que ele estava escrevendo essas cartas para aqueles irmãos nessas localidades e para nós, nos dias de hoje. Sabe o que Pedro está escrevendo para mim, está escrevendo para você, está escrevendo para nós, a igreja dos dias de hoje? Ele está dizendo assim, amados, queridos, vocês foram escolhidos por Deus, sabe desde quando? Antes de Deus criar o mundo, antes de Deus criar todas as coisas. Vocês acham bonito? O mundo é lindo, né? O mar, as montanhas, os céus, os rios, as florestas, as vegetações, tudo é lindo. Mas antes de Deus pensar em criar o mundo, Ele pensou primeiramente em mim, Ele pensou em você, e Ele criou-nos, e pensou, eu vou criar o homem à minha imagem e à minha semelhança, para que ele seja como eu. Eu tenho um plano determinado para com esse homem, eu vou fazer este homem de uma forma que vai trazer glórias ao meu nome, uma forma que vai glorificar aquele que o criou. Queridos, você sabe o que é isso? Além de nós sermos criados por Deus, nós temos uma missão aqui nessa terra, e nós fomos eleitos por Deus para esta missão, amém? Quantos aqui votaram no dia de hoje? A maioria votou, né? Escolheram bem os seus candidatos, guardem o nome deles, daqui a alguns anos vocês vão estar vendo se realmente eles estão cumprindo as promessas que foram feitas, né? Os alvos da campanha. Isso é muito bom. Exercer o direito que nós temos de cidadania é muito importante, é muito interessante. É bom nós sabermos votar em quem nós vamos escolher, porque nós temos uma responsabilidade para com os nossos governantes, e essa responsabilidade é de orar por eles, é de honrar a eles, é de estar fazendo com que a vida deles possa ser direcionada por Deus e através das nossas orações. E eles têm uma responsabilidade também de elaborar as leis, de dar a direção aos rumos desse país, de estar fazendo com que as coisas desse país venham caminhar. Então eles são os homens eleitos, escolhidos para uma missão, uma tarefa, elaborar leis, fazer executar essas leis, para que tudo esteja em ordem, para que tudo esteja em sossego, para que tudo esteja em paz, e para que todos estejam provisionados de tudo aquilo que nós precisamos, amém? Por isso é importante fazer as escolhas corretas. Agora, se os políticos, se os homens que governam uma nação, eles são imbuídos de uma tarefa muito importante, uma tarefa muito especial, que é dar rumo aos destinos do país, queridos, eu, você, nós como escolhidos de Deus, vocês sabem que nós temos uma missão, uma tarefa muito mais importante? Pois é sobre isso que nós vamos falar em cima desse texto e em cima de alguns outros textos que mostram que nós fomos escolhidos por Deus antes dele criar o mundo, antes dele criar todas as coisas, e para uma tarefa muito especial, para uma missão muito especial. Eu gostaria de ler outro texto que está também na carta que Pedro escreveu. Reparem na beleza literária também desse texto, dessa carta que Pedro escreveu. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 9 a 17. Olha o que diz. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9 a 17. Vocês, porém, são geração eleita. Eu acho que é um antes, hein?
Veja bem, vocês porém são geração eleita. Isso, vocês porém são geração eleita. Veja bem, olha, geração eleita, vocês foram eleitos. Os políticos, eles estão lutando. Essa hora eles estão na maior tensão para saber se vão alcançar o número de votos, para saber se realmente eles estão ali qualificados, eles estão ali com a quantidade de votos que eles precisam. Eles estão nessa tensão, nessa ansiedade, nessa expectativa, enquanto não são computados todos os votos. Agora, eu, você, nós, veja bem o que o apóstolo Pedro diz: vocês, porém, já são geração eleita, vocês são eleitos, vocês são sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Que lindo! Para quê? Tem um propósito. Se eu fui eleito, se eu sou chamado de sacerdote real, se eu sou nação santa, se eu sou povo escolhido de Deus, olha aí o objetivo. Para quê? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para sua maravilhosa luz. E eu coloco aqui um parênteses e faço uma pergunta: se eu, você, nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, eleitos, escolhidos, chamados antes da fundação do mundo, queridos, isso é um privilégio. Eu quero dizer que você ser escolhido por Deus é um privilégio. Quantos na sua família foram chamados? Por enquanto, foram escolhidos. Quantos na rua que você mora são escolhidos, chamados por Deus? Quantos dentre o seu círculo de amizade são chamados, escolhidos por Deus? Quantos no meio dessa cidade, dessa nação? Já parou para pensar nisso? Nós, escolhidos de Deus, queridos, somos uma porcentagem muito pequena, somos uma porcentagem pequeníssima em relação ao resto da população. Então Deus, Ele escolheu-nos, nos deu esse privilégio de sermos escolhidos, chamados por Ele. Agora, tem um propósito, e o propósito está explícito aqui, olha, para quê? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus nos chamou das trevas para a maravilhosa luz dele. Antes nós estávamos na escuridão. Sabe o que é uma pessoa caminhar na escuridão? Ela caminha, não sabe para onde vai, não sabe de onde vem, não sabe para onde está indo, não sabe o que está fazendo, e tem tudo para cair, porque ela está na escuridão. Mas nós somos chamados para a luz de Cristo. Quando a luz de Cristo raiou na nossa vida, foi aquela claridade. Nós começamos a compreender de onde nós viemos, para onde nós estamos indo, o que nós estamos fazendo, qual o propósito da nossa existência. Olha, antes dos 19 anos, eu não sabia o propósito da minha existência. Eu vagava pelo mundo, eu não tinha rumo, eu não sabia nem porquê eu existia. Havia um conflito existencial dentro da minha alma. Eu não sabia porque eu estava vivendo, para que eu estava vivendo, qual a finalidade de tudo aquilo. E sabe que quando a pessoa tem um vazio dentro dela, a vida não faz sentido, para ela nada faz sentido. Eu estava vivendo exatamente assim. Mas assim que a luz de Cristo raiou na minha vida, eu compreendi tudo. Então eu e você, nós fomos chamados das trevas, daquela vida de escuridão, daquela vida onde a gente não estava sabendo o que estava fazendo, de onde vinha, para onde íamos, não tínhamos noção de nada. Agora parece que tudo clareou. Agora eu entendi. Eu fui criado por Deus, para um propósito todo especial. Jesus me escolheu, Jesus me chamou, e agora Ele deseja, Ele quer que eu comunique isto a todos quantos eu puder, a todos quantos eu conhecer, a todos quantos eu tiver oportunidade. Eu preciso falar que Ele me salvou, eu preciso falar como era a minha vida, e como é a minha vida hoje. Eu preciso dizer para eles que Deus tem um propósito. O propósito de Deus é esse, é fazer com que nós, geração eleita, escolhidos por Deus, salvos, venhamos a manifestar a sua glória, mostrar a sua glória, mostrar como Deus é. Olha, Satanás, ele quer deturpar a criação de Deus. Ele quer fazer o homem se assemelhar aos animais. Gente,
Pense nisso. Satanás, ele não quer que o homem seja a imagem e semelhança de Deus. Ele quer que o homem pareça-se com um animal. Ele quer deturpar a criação humana. Ele quer fazer com que a criação humana ela fique denegrida, ela fique sem caráter, ela fique totalmente transtornada, ela fique mudada, ela fique alterada. Ele quer alterar esse gene de Deus que há em nós. Ele quer alterar esse DNA. Ele não sabe o que fazer. Então ele leva os homens a cometer loucuras, a cometer depravações, a cometer toda sorte de maldades, a se portarem como verdadeiros animais. Mas nós que temos a luz, temos que fazer o quê? Mostrar como é a imagem de Deus. As pessoas têm que olhar para nós e ver a imagem de Deus. Olha, eu vejo Deus em você, eu vejo Deus, eu vejo Cristo. Só de olhar para o teu olhar, de ver a forma como você age, de ver a forma como você é, eu vejo a paz de Deus em você. É isso que os homens precisam ver em nós. O versículo 2 diz que antes vocês, nós não éramos nem sequer povo, mas agora somos povo de Deus. Olha que lindo. Não havíamos recebido misericórdia, mas agora temos a misericórdia. Amados, o apóstolo Pedro insiste: insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Gente, o apóstolo Pedro, ele teve uma sacada tremenda aqui. Ele falou tudo. Olha, há desejos carnais que guerreiam contra a nossa alma. Quer dizer o quê? Que viver nesse mundo pecaminoso, nesse mundo corrompido, nesse mundo depravado, não é fácil não. Os desejos da carne estão sempre guerreando contra a nossa alma. Nós temos um espírito em nós que tem comunicação com Deus. Esse espírito quer fazer as coisas certinhas, mas nós ainda temos uma carne em nós que nós temos que carregar até que o nosso corpo seja completamente transformado. Nós temos uma carne que é humana, que é pecaminosa, que é mortal e que deseja as piores coisas. É verdade ou não é? Por isso que o apóstolo Paulo, ele fala assim: desventurado homem que sou, miserável homem que sou, quem é que pode me libertar desse corpo humano, carnal, finito, mortal, miserável, corrompido, depravado? Quem é que pode me libertar desse corpo? Porque o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que eu não quero fazer, esse está sempre diante de mim. Aí Paulo, naquele dilema, ele diz: quem me libertará disso? Mas aí vem a luz e ele diz: mas graças a Deus que por intermédio de Jesus Cristo, graças a Deus por intermédio de Jesus Cristo, graças a Deus que por intermédio de Jesus Cristo nós somos muito mais do que vencedores. Graças a Deus que por intermédio de Jesus Cristo Ele nos faz triunfar sobre todo o mal. E ainda que carregamos esse corpo carnal, essa carne podre em nós, graças a Deus que nós temos a vitória por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Sabe que vitória é essa? É saber que nenhuma condenação pesa sobre mim, nenhuma condenação pesa sobre você. Não pelo fato de sermos bons, porque nós não conseguimos, não pelo fato de fazermos as coisas certas, totalmente certas, porque não conseguimos, mas pelo fato de que Ele carregou a condenação que era minha, a condenação que era sua, a condenação que era nossa. Porque Ele levou os nossos pecados sobre Ele. Ele tomou o castigo que era para mim levar, para você levar, para nós levarmos. Ele se ofereceu como resgate, como redenção, como pagamento pelos nossos pecados. Ele, santo e inocente, se ofereceu para levar toda a culpa no nosso lugar. Por isso o apóstolo Paulo, ele acaba concluindo: graças a Deus que por intermédio de Jesus Cristo nós temos a vitória. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de Jesus
essa misericórdia alcançada nos faz sentir assim, tão leves, tão cheios de paz, cheios de alegria e contentamento, e sobretudo sem nenhuma condenação. Somos como que presos, julgados, condenados, mas que alguém resolveu tomar a sentença que era nossa, levar a pena que era nossa, pagar por todos os crimes que eram nossos, pagar por todos os pecados que eram nossos. O apóstolo Pedro, ele fala isso, e agora ele diz assim: queridos, agora que nós somos salvos, abençoados, perdoados, alcançamos a misericórdia e a graça, o que fazer por esse homem que deu a vida por nós? Ele diz assim: olha, vivam entre os pagãos, ou entre aqueles que não conhecem a Deus, de maneira exemplar. Exemplar, para quê? Naquilo em que eles os acusam de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês pratiquem e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Olha só, Pedro está dizendo: vivam entre os pagãos do mundo de forma exemplar. Se eles tiverem que acusar vocês em alguma coisa, eles vejam pelo modo como vocês vivem que vocês realmente são diferentes, e aí eles glorifiquem a Deus por isso. Olha, versículo seguinte diz: por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja ao rei como autoridade suprema, aos governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem, pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus, tratem a todos com o devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Pedro está escrevendo essa carta numa época que o governo era o governo da aristocracia, o governo do rei. E naqueles dias que Nero César governava, quem não honrasse o rei, hoje nós estamos vivendo uma democracia, verdade, né? Nós podemos falar o que nós quisermos dos nossos governos, podemos criticar abertamente, porque nós temos livre direito para isso. A democracia do Brasil autoriza que nós critiquemos os governantes se nós não estivermos satisfeitos,